Olá, você do sexto ano, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar de onde paramos na última aula. Quem lembra aí tudo que a gente está vendo a respeito do material do curso de robótica? Nós vamos continuar a partir agora do curso de robótica parte 6. Temos aqui, pessoal, no curso de robótica parte 6, uma aula que está disponível para o Modelix System Pro, que é aquele aplicativo que vocês já conheceram através de fotos, através de mostra aqui no próprio vídeo da videoaula. Esse Modelix Pro, gente, ele é justamente para a utilização das ferramentas de programação. Vocês viram que nós temos dois tipos, o simulador e o Pro. O simulador é aquele que nós trabalhamos com os ambientes simulando, por exemplo, um farol, uma roda gigante, entre outras funcionalidades. Já o Pro é o da própria programação, que faz qualquer projeto funcionar ali na vida real, em alguns projetos que são criados pelos grupos de vocês, onde as peças são montadas a parte mecânica, e depois essa estrutura montável é utilizada uma programação onde é inserido ali um adaptador que é chamado de Modelix 3.6, que é o nosso multicontrolador, que recebe a programação realizada pelo Modelix System Pro, tá bom? Então, nós vamos aprendendo aos poucos aí as diferenças para que vocês consigam aí descobrir qual é um, qual é outro. Não se preocupe. Quando retomar, quando você estiver fazendo ali pessoalmente, nós vamos tirar as dúvidas, vocês vão conseguir com passo a passo, mas nesse momento é muito importante prestar atenção a tudo que está sendo visto, falado, revisto, para entender cada uma das partes que estão sendo mostradas, tá bom? Então, nessa aula, vamos usar o modo simulador e o microcontrolador para controlar o cenário da estufa, fazendo a montagem mecânica da janela do cenário. Então, a parte 1 dessa aula se chama estrutura mecânica, onde vocês, infelizmente, nesse momento, não vão poder estar construindo, mas vão poder ver, estar podendo participar de entender quais peças são utilizadas para esse projeto, tá bom? Então, vamos conhecer aqui a lista de peças. Como eu sempre falo, né, os números em preto correspondem à quantidade de cada peça a ser utilizada, e os números em vermelho correspondem aos números de identificação das peças durante a montagem. Então, nós temos aí, pessoal, para vocês, como vocês viram, uma estrutura mecânica que vai se chamar a janela do cenário, tá bom? Então, nós precisaríamos de duas plataformas U grande, 15 furos, 1 por 3 por 1. Nós precisamos de 3 conectores 2 por 3, uma plataforma plástica 5 por 9, duas polias 30 milímetros, um cabo extensor duplo, um sensor de toque 3.7, uma fonte de alimentação, um microcontrolador 3.6, um motor MM6, um sensor de luz, um sensor de temperatura, um cabo de entrada digital, 2 LED, um conector duplo, 10 parafusos de 20 milímetros, 18 parafusos de 6 milímetros, 28 porcas comuns, né, para utilizar aqui em ambos, um eixo quadrado de 56 milímetros, duas barras duplas de 15 furos, uma barra dupla de 12 furos, 18, o passo 18 aqui é um conector de 1 por 2, no 19 nós temos um controlador de motores e na 20ª peça nós temos aqui uma plataforma 5 por 3. Então, precisaremos dessas 20 peças aqui, tá? Esses 20 itens, independente da quantidade, chamamos de cada um de item, tá bom? Como vocês já sabem, a cor laranja abrange o parafuso de 6 milímetros, a verde, parafuso de 40 milímetros, tá bom? Então, nós temos aqui, para que você possa ainda compreender um pouco mais sobre o uso dos parafusos e porcas, as cores sempre estarão contornadas, mostrando para vocês, por exemplo, o azul é o parafuso de 16 milímetros, o 20 milímetros está contornado por vermelho, o de 35 milímetros está contornado pela cor roxa, a cor marrom está contornando a porca comum, a cor amarelo está contornando o O-ring,
e a cor preto está contornando a porca autotravante. Atenção, durante a montagem serão utilizados diferentes tipos de parafusos e porcas. Os tamanhos e formatos estão identificados sempre na imagem, tá bom? Ou no manual, quando vocês estão ali fazendo. Estão, nesse momento, identificados aí na imagem acima, tá bom? E tudo isso está sempre nas páginas do manual, onde cada um é contornado por uma cor. No manual, as setas indicam onde colocar os parafusos e porcas. Cada cor da seta corresponde à cor de parafuso ou porca a ser usado, tá bom? Então, exemplo, se uma seta laranja aponta para um parafuso, o parafuso a ser utilizado é o que está contornado da cor laranja na imagem. Então, vamos visualizar aqui essa montagem de projeto, como que foi feito, que encaixe, que peças foram usadas, em qual ordem. Então, no passo 1, nós temos aqui, ó, a junção dessas duas peças, a peça que estava numerada aqui como 20, né, que é a nossa plataforma 5x3, mais a peça que está numerada no item 7, que é, se você tem dúvida, quando estamos ali construindo, temos o nosso manual, né, que é a nossa fonte de alimentação. Então, para que você possa perceber, compreender, saber o nome, é sempre importante voltar e entender qual seria o nome daquela peça, porque você está utilizando aquela peça. No passo 2, a montagem dessas duas peças, utilizando o parafuso que está contornado pela cor laranja, como você pode perceber. E o acabamento com as porcas que estão contornadas aqui em marrom, no caso, as porcas comuns. Utilizando ainda mais uma peça para encaixe, chegando aqui no passo 5 ainda, fazendo a mesma montagem da peça e utilizando parafusos que estão contornados pela cor laranja. No passo 6, o acabamento com as porcas comuns, que está contornado pela cor marrom. No passo 7, mais uma junção de uma peça idêntica. Também o mesmo passo feito de uso dos parafusos que estão contornados pela cor laranja e o acabamento com as porcas comuns que estão contornadas pela cor marrom. No passo 10, temos aqui essa montagem de mais uma peça, onde também é utilizado mais parafusos contornados pela cor laranja e o acabamento com as porcas comuns. No passo 13, junção de mais peças ao projeto, como você pode perceber aqui no passo 14. No passo 15, mostra-se que foi utilizado os parafusos contornados pela cor laranja e o uso das porcas comuns contornadas pela cor marrom. Temos aqui ainda no passo 16, a mostra pelo outro lado, que foi utilizado de peças, como ficou após o acionamento das peças e o uso dos parafusos e porcas em seus determinados lugares. No passo 17, mais uma junção de uma peça, duas peças, melhor dizendo. No passo 18, o uso também dos parafusos e porcas determinados pelas cores. No passo 19, mais uma peça se juntará. No passo 20, temos aqui, então, contorno de laranja, parafuso utilizado, mais as porcas comuns para acabamento. No passo 21, o uso de mais uma peça para inserção no produto, no nosso projeto. E aqui na nossa peça foi utilizado os parafusos agora contornado pela cor vermelha. Então, não mais os parafusos da cor laranja, e sim os parafusos da cor vermelha que estão contornados, como você pode perceber. Porém, o acabamento, como você vê aqui no passo 23, ainda feito pelas porcas comuns, tá? Então, quando precisamos de algo bem ajustado, firme, utilizamos as porcas comuns para o acabamento. No passo 24, a inserção de mais uma peça. Mesma coisa que fizemos ali, ó, no passo 22, uso de mais dois parafusos contornados pela cor vermelha. Então, nós temos aqui o acabamento pelas porcas comuns, para dar firmeza à estrutura. No passo 27, mais uma peça será inserida, é um eixo, né? Como vocês já viram ali anteriormente. No passo 28, uso desse eixo aqui no meio das duas peças, formando, então, esses desenhos de acordo com a estrutura. Como vocês podem ver no passo 29, mais uma peça é acoplada ao projeto. No passo 30, a inserção dos parafusos contornados pela cor laranja, nessa peça que foi previamente pedida aqui no passo 29. No passo 31, o acabamento feito pelas porcas comuns,
que estão contornadas de marrom. No passo 32, mais uma peça do outro lado, né? Feito, então, a inserção aqui do parafuso, também parafuso contornado pela cor laranja, acabamento feito pela porca comum. Agora, no passo 35, temos a inserção de mais uma peça. Então, a estrutura até o momento deve estar assim. E a utilização no passo 36 de quê? Dessa peça. Que peça é essa, tia? Tá vendo que essa peça ela está aqui descrita como 9. Se você ficou com dúvida, nós vamos lá onde está a descrição das peças, olha só. Vamos na descrição das peças para você descobrir o nome da peça quando você tem dúvida, tá bom? Então, qual é o item 9? É um motor MM6, tá? Visto isso, voltamos lá para a nossa página 7, onde estávamos. No seu manual vai ser do mesmo jeito. Teve dúvida da peça, qual é a peça? Vai lá verificar o nome da peça, tá bom? O nome sempre vai estar ali para que você possa acompanhar e colocar a peça corretamente no projeto. Então, a nossa peça aqui, nosso motor, vai ser inserido também no projeto para que possamos alcançar a finalização do projeto de uma forma concreta, dinâmica e eficiente. Precisamos que ele siga cada passo a passo aqui descrito nesse manual, tá bom? No passo 36, houve aqui a inserção, né, da peça, o uso do parafuso contornado pela cor laranja, acabamento com a porca comum, que está contornado de marrom. No passo 37, vamos juntar aqui as peças, ó. Feito isso, no passo 38, como vocês podem ver, e no 39, aqui no 40 também, mostrando como ficou, e no 41, após a inserção dessas peças, a junção dessas duas peças para a finalização do projeto em si, no uso de cada uma das suas partes que vão ser utilizadas na programação. Na página 42, no passo 42, página 8, diz o seguinte, que nós temos que usar os dois. Olha só, essas duas peças aqui terão que ser encaixadas juntas. O microcontrolador e a função dele, o que é, gente? De controlar o projeto. Mas para que ele possa controlar o projeto, ele precisa do quê? De uma programação da inserção de outra peça que use o controle. Então, vamos inserir essas duas peças aqui, como mostrado no passo 43. Dessa forma aqui que está sendo mostrado. Utilizando-se ainda no passo 44, o uso dessas ferramentas, dessas duas peças juntas, mais o outro projeto junto, nós temos aqui a junção das mesmas, como vocês podem perceber, parafusos e porcas que são utilizados, parafusos contornados por laranja, porcas contornadas por marrom. Então, nós temos aqui, olha só como ficou o projeto até agora. Tia, nossa, ficou legal? Ficou legal, mas mais legal ainda seria se a gente pudesse ver ele funcionando, né? E veremos, porque lembrando que cada passo tem que seguir essa ordem, né? Porque cada vez que você constrói um projeto, tem um motivo, uma razão, porque não é só construir, porque é bonitinho, porque é legal, porque, vou montar uma peça para trabalhar o meu cérebro. Tudo bem, é isso também. Mas não só isso, vai muito além do raciocínio lógico, da coordenação motora, vai para um guia de profissões que existem aí afora e que você pode, desde já, se interessar ou não, mas que vai te ajudar principalmente nas suas disciplinas pertinentes ao seu curso, na memorização e na ajuda mútua da percepção do que vai acontecer com cada um dos projetos, ok? Seguindo por esse ângulo, nós temos aqui a parte 2, que são as conexões elétricas. Nas entradas analógicas, devemos conectar na porta A0 o sensor de temperatura e na porta A1 o sensor de luz. Então, como eu disse, é muito importante seguirmos cada um desses passos. Então, tem mostrando aqui para vocês, ó, sensor de temperatura, que é este vermelho, deve ser ligado aqui na porta A0. Já o preto, que é o sensor de luz, nós devemos utilizar na saída A1. Nas saídas, devemos conectar na porta 2 o LED do aquecedor, na porta 3 o LED das luzes e na saída 8 o sensor de toque, que é a entrada umidade. Então, vamos lá, o LED, que é esse aqui e este aqui, ó.
Tá? Então, os LEDs, como vocês puderam perceber, que são esses dois pretos aqui, devem ser conectados aqui na porta 3, tá bom? Na porta 2, devemos conectar o LED do aquecedor e na porta 3, o LED das luzes. Já na saída 8, que é essa aqui, é o sensor de toque, que é a entrada umidade, tá bom? É preciso que liguemos um cabo de entrada digital entre o sensor de toque e o microcontrolador para fazer a ligação entre o cabo de entrada digital e o sensor de toque. Nós precisamos de um conector duplo para isso. Então, o conector duplo é um tipo de garfinho, como nós já vimos aí anteriormente, na hora de conhecer as peças utilizadas no Fundamental 2, ok? Então, seguindo esse passo, usando essa parte com esse garfinho, temos então aqui a entrada digital conectada ao conector duplo, tá bom? Então, feito isso, para a ligação do motor da janela, precisaremos utilizar o circuito controlador de motores, pois o motor vai trabalhar se movendo para frente e no sentido reverso. Utilizaremos também um cabo extensor duplo para fazer a ligação entre a fonte de alimentação e o microcontrolador. A fonte de alimentação é conectada ao par de pinos mais 6V, ao lado da entrada do circuito controlador de motores. E o motor é conectado ao par de pinos M1. Então, nós temos aqui ó, o motor conectado ao M1, a fonte de alimentação no mais 6V. Conectando o microcontrolador. Primeiramente, é necessário conectar o Modelix 3.6 ao computador, utilizando o cabo USB. Para conectar o Modelix 3.6 ao computador, conecte o lado quadrado do cabo USB ao Modelix 3.6 e o lado mais achatado à entrada USB do computador. Então, nós temos aqui, como você pode perceber, esse lado aqui é conectado aqui, ó. Até porque a entrada você vai perceber na hora de conectar. Ela é um pouquinho mais parecida ali com um conector de carregador de notebook, por exemplo. Já a conexão de uso no próprio notebook é de um USB normal, como uma entrada de mouse, por exemplo. Uma luz vermelha acima no botão ligue ficará acesa, indicando o sucesso da conexão. O botão ligue não deve estar pressionado, tá, pessoal? Então, nós devemos pensar no seguinte, ele deve acender sozinho, não precisa pressioná-lo, tá bom? Então, ele vai estar com uma luzinha acesa, indicando que tem um sucesso aí na conexão. E aí, ó, em seguida, nós vamos abrir o software Modelix System, clicando no ícone que você já conhece, no M, com o software aberto, escolhemos a segunda opção para conectar o microcontrolador. Então, se o microcontrolador estiver ligado, conectado no computador, o programa irá identificar o local que ele está conectado. Então, por si só, o programa já define ali a conexão. E então o programa vai abrir mostrando no painel de status todas as saídas e entradas possíveis de serem usadas. Então, uma vez conectadas, as saídas são mostradas, tá? Como você pode perceber, nós temos aqui as saídas de 0 a 13 e as entradas de 0 a 5, com valores aqui determinados. Após isso, iremos abrir o cenário no programa. Mas, então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula, nós continuamos a partir daqui, ó, abrindo o cenário. Tudo bem? Espero que até aqui você tenha entendido aí a proporção, o uso dessa programação, o porquê nós vemos cada uma dessas peças, desses encaixes, para que você possa entender que, nesse momento, nós estamos ali fazendo uma parte que seria feita ali ao vivo também. Porém, nós estamos vendo de uma maneira teórica para que você possa ter um entendimento melhor na hora de fazer ali a sua programação, a sua construção de projeto, para que você possa entender também completamente cada uma das peças utilizadas, qual o nome da peça, não confundir na hora de verificar ali o manual, a hora do encaixe, para que serve, de que maneira deve ser utilizado cada um desses parafusos, cada uma dessas porcas, cada uma dessas peças. Então, é muito importante ressaltar a importância de verificar e ver se tem aula nova toda semana. Porque aí você pode ir acompanhando do passo anterior, toda semana tem um segmento daquela aula. Então, se você perdeu a aula anterior,
vai lá na aula anterior, busca aquela aula, assiste aquela aula, para poder depois continuar a partir dessa. Porque quando você perde uma aula, você perde ali o fio da meada, tá? O que que acontece? Você deixa de entender o porquê chegamos naquele lugar. Então, se não entender por que chegou naquele lugar, naquele momento, naquele projeto, então fica um pouquinho mais difícil de você compreender as razões, o porquê e o porém daquele projeto estar sendo ali mostrado para a sua turma, de estar sendo inserido assim no seu contexto geral de programação e utilização. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.